Oi, amados! Muito boa tarde, que a graça e a paz do nosso Deus esteja conosco, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Estamos aqui para mais um vídeo do canal e vamos falar um pouquinho sobre um assunto muito importante e que, na verdade, ele tem sido uma causa, não é a causa, né, principal, mas tem sido uma grande causa de divórcios, de problemas na família, de problemas no mundo, enfim, de problemas em geral, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história de um homem. E eu já peço para que você abra sua Bíblia comigo lá em Lucas, capítulo 18. Vamos ler dos versículos 18 ao 24. Amados, estou muito feliz, né, por estar aqui, continuar aqui. Tem dias que são difíceis, sabe? Tem dias que são complicados. Mas Deus, ele é muito perfeito, né? Muito maravilhoso ver como Deus nos ajuda nas nossas dificuldades, nas nossas debilidades, nas nossas fraquezas. É muito lindo. Eu não falo em questão emocional ou algum problema. Eu falo porque tudo que a gente começa a fazer, até a gente se adaptar, até a gente poder, né, colocar ali nos eixos, a gente fica cansado, né? A gente fica um pouco desmotivado às vezes. Nossa, será que vai dar certo? Não tá dando muito certo isso. Mas é muito bom ver como Deus trabalha, amados. Igual eu falei com vocês esses dias, eu comecei a fazer uns doces, né? Aqui para vender, porque eu já tive uma loja de festas aqui na minha cidade e eu fornecia todo o serviço, desde a decoração até o garçom, tudo. Eu não fazia salgados, mas eu tinha uma amiga minha que fazia, né? E eu fazia doces, fazia bolo, fazia personalizados, fazia um monte de coisa. E aí eu tava aqui em casa parada, eu falei, oh meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tenho que pagar o documento do carro. Não é que eu tô reclamando, não, Deus. Eu tô satisfeito, o Senhor tá me provendo o que eu preciso, mas eu também preciso fazer minha parte, né, uai? Eu preciso trabalhar. E eu não quero voltar para as ruas, porque o Senhor me disse para não fazer isso agora. Então, o que eu posso fazer dentro de casa? E aí, amados, Deus foi me trazendo coisas assim, sabe? E eu comecei a fazer e deu certo. E eu pensando, nossa, e agora? Porque eu sou ótima para fazer as coisas, mas para vender eu não sou boa. Sou péssima para vender. E as minhas filhas, graças a Deus, principalmente minha filha mais velha, ela tem mais habilidade, sabe? Para conversar, para ouvir um não. É engraçado, né? Mas aí, graças a Deus, amados, tudo que eu tinha pronto, a não ser alguns docinhos, 9 docinhos que eu não mandei hoje, porque minhas meninas estavam levando na escola para vender na hora do recreio lá, ou no final da aula, vendeu tudo. Hoje que eu não mandei os docinhos, que eu falei assim, não vou mandar porque tem pouquinho, pra você ver. Poderia ter vendido tudo, né? Deus é muito bom, muito perfeito e Ele vai nos ajudando, nos guiando e nos inspirando. É lindo demais. Bom, amados, hoje nós vamos falar sobre o homem rico. E o nosso tema de hoje é obedecendo de todo o coração. Um dia eu estava na célula e o meu líder de célula, ele falou a respeito deste rapaz. E naquele momento, eu já li, né, várias vezes, mas a Bíblia é incrível. À medida que você vai lendo e volta a ler e lê de novo, parece que vai cada vez trazendo mais clareza para nós, né? É muito lindo ver como Deus trabalha. Eu sei que vocês devem pensar assim, nossa, mas ela sempre fala isso, mas é porque eu fico maravilhada, gente. Eu fico assim, boba de ver a maneira que Deus trabalha. Hoje mesmo eu estava falando com minha tia, que eu vejo Deus trabalhando aqui, eu já fico imaginando como que Ele não tá trabalhando lá no céu, como é que não são as coisas lá. Eu tô doida para ir para lá. Aqui não tem mais nada para mim. Eu sou grata a Deus, mas eu não tenho mais expectativa no mundo, sabe? Eu quero ir para o céu, quero conhecer Jesus, quero abraçar Ele. E aí eu falei com minha tia, eu falei, eu não sei, né? Eu cometo os meus pecados, eu cometo os meus erros,
eu tô tentando ainda melhorar, tem algumas coisas que para mim são mais difíceis de lidar, mas eu gostaria muito de morar no céu. Agora, se eu vou conseguir ou não, só Deus sabe, né? Estou buscando, jejuando, né? Tendo meu tempo com Deus, meu tempo de leitura, buscando na palavra. Mas eu sei que não se trata só disso. Se trata disso. E tem hora que nem nós mesmos nos conhecemos no profundo e no íntimo, como Deus conhece. Bom, amados, a palavra vai dizer assim, lá em Lucas 18, versículos 18 ao 24. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe. E disse ele: todas essas coisas, vamos ressaltar isso aqui, tá, amados? Olha só, o que o jovem rico respondeu para Jesus. Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o entre os pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E ele ouvindo isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E o 25 diz: porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E aí, amados, olha só o que as pessoas que estavam ali ao redor, ouvindo, perguntaram no verso 26. E os que ouviram isso disseram: logo, quem poderá salvar-se? Pois é, amados, vamos lá. É muito interessante ler a palavra de Deus e buscar uma revelação do Espírito Santo. Porque eu vejo que tem muitas pessoas lendo como se ela fosse um livro histórico, poético, e não é, amados. É um livro que, como eu sempre falo com meu marido, a gente tem que pagar um preço para entender. É o único livro que você vai ter que pagar um preço para entender. Você vai ter que investir tempo com Deus. Você vai ter que jejuar. Você vai ter que buscar sabedoria em Deus. Vixe, o sol tá se pondo ali. Vai acabar a minha iluminação aqui. Então, amados, é um livro que custa algumas coisas para nós. E nós precisamos nos dedicar na leitura e meditação deste livro. Eu estou muito feliz porque o meu marido, ele começou a ler, né, a Bíblia. E eu falo muito com ele, eu falo: amor, não apenas leia, porque ele começou a ler, ele já foi lendo logo 4 capítulos. E eu falei com ele, falei: amor, você nunca leu a Bíblia. Não é que eu tô discutindo, te desrespeitando nem nada, mas eu leio a Bíblia há alguns anos, então deixa eu te ensinar. Leia um capítulo de cada vez e medite no que você leu. Reflita sobre o que você leu. E ele está fazendo isso. E ele está vendo que é diferente, né? De eu só ler. Vou ligar a luz ali rapidinho, amada. Bianca, liga a luz para mim, por favor, filha. Então, amados, a Bíblia não é qualquer livro. A Bíblia é um livro que eu preciso ler, buscar a revelação do Espírito Santo, para eu poder entender qual é a mensagem que ela realmente quer trazer para mim dentro daquilo ali. Jesus está contando a história
de um homem que tinha muitas riquezas. Muitas riquezas. E ele começa indo até Jesus e perguntando: bom mestre, olha, presta atenção. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, ele sabia que ele ainda não era salvo. Correto? Porque se ele fosse salvo, ele ia perguntar uma coisa dessa? Não. Mas ele chega em Jesus e ele pergunta: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E o que é a vida eterna, amados? É uma vida com Deus, no reino de Deus. É a nossa salvação. É a nossa garantia de uma eternidade junto ao Senhor, ao nosso Deus. E aí ele pergunta: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus já logo manda para ele: por que você me chama bom? Bom é seu Pai que está no céu. E tem um porquê de Jesus ter feito isso, amados. Jesus não fazia nada sem um propósito. E ele queria sempre lembrar aquele homem, e eu pelo menos tive essa clareza, que no momento que ele fala isso, que ele pega e fala assim: ninguém há bom senão um que é Deus. Ou seja, tudo que aquele homem tinha era graças a Deus. Tudo que aquele homem possuía era graças a Deus. E Jesus pega e responde para ele: por que você me chama de bom? Por que você diz que eu sou bom? Ninguém há que seja bom senão um que é Deus. E o mesmo Deus que me deu algo pode me dar em dobro, que foi o que aconteceu com Jó, né? E aí, Jesus já pega e emenda: você sabe os mandamentos? E fala para ele alguns mandamentos. Olha só: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e honra teu pai e tua mãe. Aí o menino pega e responde: olha, amados, eu vou falar aqui para vocês que é interessante, né? Porque, ó, se Jesus vir aqui para mim, e estou falando aqui com toda a sinceridade do meu coração, se Jesus vira para mim e fala assim: você sabe os mandamentos? Não adulterarás. Sei, nunca adulterei. Sabe o mandamento não matarás? Claro, nunca matei. Sabe o não furtarás? Nunca furtei. Mas eu já disse falso testemunho antes de me converter. Antes de me converter. E já dei, né, falso testemunho antes de me converter. E talvez eu não sei se eu tenho honrado da maneira correta meu pai e minha mãe, porque na verdade eu não cresci com meu pai. Eu tenho, agora eu comecei a ter um pouco de contato com ele, mas ele mora em outra cidade e a gente quase não tem muito contato ainda. E a minha mãe também mora em outra cidade. A gente não, né, na verdade, a gente conversa, igual agora há pouco a gente estava conversando, a gente troca uma ideia, a gente, né? Mas eu nunca tive um vínculo muito grande com eles. Mas eu peço ao Senhor que me ajude, né, a fazer da maneira que Ele me ensina. E aí o menino responde, o rapaz responde: todas essas coisas, ou seja, as coisas que o Senhor citou para mim, eu tenho observado, eu tenho feito, desde a minha mocidade. Então, desde bem novo, eu procuro tomar cuidado e ser diligente com essas coisas. Porém, quando Jesus ouviu isso, Jesus respondeu para ele: mas ainda te falta uma coisa. Hoje de manhã eu estava conversando com meu marido e eu falei com ele que Paulo,
ele vai dizer que havia ainda, apesar de tudo que ele estava fazendo, de toda a vida que ele tinha perante o Senhor, havia ainda um espinho na carne. Uau! Vocês entendem isso? Havia uma fraqueza, uma fragilidade de Paulo, que ele precisava vigiar e cuidar daquilo, para que ele não caísse em tentação. Eu falei com meu marido hoje de manhã, falei, amor, existem certas coisas na nossa vida que não adianta a gente dar um jeitinho, ou remanejar, ou encaixar. Tem coisa que tem que tirar. Não tem jeito. E por que não? Porque aquilo é um espinho na nossa carne. É uma fragilidade nossa que Satanás vai usar para poder nos fazer cair. E a palavra de Deus vai dizer, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Eu acho que eu estou de pé. Eu acho que eu consigo. Mas eu não estou ainda não. E eu preciso tomar cuidado para não cair, para não retroceder. E eu estava conversando com ele a respeito de Salomão. E eu falei com ele, olha para você ver como Salomão, ele era um homem sábio, rico, próspero, abençoadíssimo, mas ele tinha um espinho na carne. E é o que Jesus vai falar com esse menino aqui, ó. A debilidade de Salomão não era relacionada às riquezas, às posses, até porque Davi era um homem muito rico. Salomão cresceu ali naquele meio, não é dizer que isso justifica, não. Mas eu estou dizendo que para ele, às vezes, aquilo ali era uma coisa comum, né? Porque vai do coração de cada um, né, gente? Mas aí, a debilidade, a fraqueza de Salomão não era a riqueza. Até porque Salomão, ele teve um dos reinos mais prósperos. Um reino que teve paz com os seus inimigos, que não guerreou, que não lutou, e que muito pelo contrário, os inimigos vinham até ele pedir conselhos, porque sabia da sabedoria dele, tinha conhecimento da sabedoria dele, e vinham até ele pedir conselhos para ele, trazendo presentes e mais riquezas. E naquilo ele ia cada vez mais prosperando. E graças a Deus, porque foi Deus que deu aquela sabedoria para ele, né? Mas Davi, antes de passar o reino para ele, chama ele e fala, meu filho, Deus escolheu você para herdar o trono após mim. Após, né, quando eu entregar isso aqui, quando eu morrer, quem vai assumir o trono é você. Você foi escolhido. Porém, deixa eu te avisar, cuidado com uma coisa. Cuidado com uma coisa, filho. E sabe o que é? Cuidado com as mulheres estrangeiras. Não se envolva com mulheres estrangeiras, mulheres de outros povos. Davi avisou. E aí, Salomão pede sabedoria. E Deus, em oração ali, ele falando com Deus, Deus pega e fala com ele de novo. Olha, Salomão, enquanto você me obedecer, enquanto você estiver nos meus caminhos, enquanto você estiver com o coração íntegro voltado para mim, eu vou te prosperar, eu vou te dar sabedoria, eu vou cuidar de você, eu vou te dar tudo que você precisa, mas cuidado com uma coisa. E Deus adverte ele novamente. E eu falei com meu marido que eu acho incrível, porque Deus, ele é tão perfeito que ele já foi lá em Davi e falou com Davi, ó, avisa ele aí sobre essas mulheres estranhas, hein? Porque essa é a fraqueza dele. E quando Deus vai falar com ele, Deus fala com ele de novo. Não se ajunte com mulheres estrangeiras, porque elas perverterão o seu coração. Deus fala bem assim com ele. Um belo dia, Salomão vai lá ter um encontro com o faraó no Egito e ele vê a filha de faraó.
E aí ele fica doido. Eu quero essa mulher. E dali em diante é só ladeira abaixo. E sabe qual é esse pecado, amados? Desobediência. O primeiro pecado que ele cometeu foi de desobediência. E aí essas mulheres, veio uma, veio duas, veio três, veio quatro, veio 1000 mulheres que perverteram o coração de Salomão. Então, quando Deus ele nos fala algo direcionado para alguma coisa, é porque aquela coisa ali é a nossa fraqueza, a nossa grande fraqueza que nós precisamos cuidar para não cair. Porque pode ser aquilo ali que vai tirar de nós a nossa salvação. E aí Jesus responde para ele: ainda te falta uma coisa. Que bom, você está cumprindo os mandamentos. Porque senão Jesus tinha falado com ele, né? Não, peraí, não é bem assim não. Mas Jesus confirma, porque ele fala, não, então ainda te falta uma coisa. Então isso, daí beleza, você está fazendo, mas te falta uma coisa. Vende tudo que você tem, reparte entre os pobres e terás um tesouro no céu. Depois você vem e me segue. Porque aquele homem, ele era tão apegado às riquezas, amados, que ele não era um homem que ajudava. Ele não era um homem que tinha o costume de repartir com alguém. Ele era apegado ao dinheiro. Uau! E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. O apego. Obedecer a Deus é algo que tem que estar acima de tudo na nossa vida. Mas existe uma coisa a qual muitas vezes nos impede de exercer essa obediência de maneira excelente, que é o apego. E não é à toa que a palavra do Senhor vai nos ensinar que nós não devemos ter apego com as coisas deste mundo. Porque nós não vamos levar nada daqui. Não vamos levar. E a nossa preocupação maior deve ser a nossa vida eterna. Mas quando eu estava na célula que o irmão leu, Deus falou comigo assim: o problema é o apego. No caso desse menino, não era nem tanto a desobediência. Ele era obediente, como nós podemos ver aqui. Não era nem tanto isso. Era o apego. E por causa do apego que ele tinha ao que ele tinha, ele desobedeceu. Ele estava ali de frente para Jesus, porque, amados, olha como que esse menino se refere a Jesus. Bom mestre, ou seja, o mínimo de Jesus ele conhecia. Ele estava observando Jesus, ele viu. Eu falo menino, mas é porque é coisa minha mesmo, tá? Eu sou mineira, mas é um homem rico. Uma vez eu quase fui presa lá no Rio de Janeiro porque eu chamei o guarda lá da polícia, acho que não é da militar não, é porque o rapaz me deu uma multa lá, uma multa injusta porque eu não estava parado num local proibido. Eu chamei o guarda de guardinha. Nosso Deus do céu, só faltou ele me levar presa, que é coisa de mineiro, gente. Para nós é normal. Mas aí, amados, ele viu Jesus e se referiu a Jesus, bom mestre. Mestre é aquele que ensina, mestre é aquele que se dedica às pessoas, que está ali com um propósito de ensinar, de exortar, de admoestar, de mostrar o caminho correto, né? E ele sabia disso. Mas quando toca no apego dele, ali ele já esmureceu. Porque se toca naquilo que é o meu apego, aí é complicado. E nós vamos ver, amados, que o apego às coisas
ou a seja lá o que for, infelizmente tem destruído famílias, sabia? Tem destruído famílias. Porque, olha para vocês verem, quantos homens são tão apegados ao futebol que acabam abandonando a família para poder se manter naquilo ali. E não é futebol profissional, não, gente. É a tal da peladinha. É um joguinho de domingo, é um joguinho. Não é o futebol que tá pagando milhões, não. É porque tem apego naquilo ali. Quantas famílias sendo destruídas por causa do apego ao telefone? Quantas famílias sendo destruídas por causa do apego ao dinheiro? Quantas famílias, amados? Apego é uma coisa muito séria. Esse menino abriu mão da vida eterna porque foi o que ele queria, era o que ele queria. Ele queria saber, o que eu preciso fazer? E Jesus falou com ele, olha, só está faltando uma coisa para você herdar a vida eterna. Desapega. Porque as coisas deste mundo e as coisas de Deus não caminham juntas. Hoje eu virei pro meu marido e perguntei para ele assim, amor, o que você entende quando a Bíblia diz que as coisas da carne e as coisas do Espírito não andam juntas? E ele falou, eu entendo que tem que separar o que é da carne do que é do Espírito. E que a gente precisa investir mais no que é do Espírito para fortalecer o Espírito. E investir menos no que é da carne, para enfraquecer a carne. Eu falei com ele, exatamente isso. Mas será que nós estamos fazendo isso? Agora eu pergunto para você. Porque Jesus fez um convite para ele. Abre mão disso, vem e me segue. Já que eu sou um mestre e você sabe que eu sou um bom mestre, me segue. Porque comigo você vai aprender qual é o caminho para a vida eterna, porque eu sou o caminho. Mas aquele menino se entristece porque ele era muito rico. E por que ele era muito rico? Porque ele não dividia com ninguém, ele não repartia com ninguém. Ele era muito apegado ao que ele tinha. Quanto mais, melhor, né? E aí Jesus, vendo que ele ficou muito triste, pega e fala: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Então, amados, a gente vê que o apego é uma coisa muito séria. E por causa do apego a algo, sei lá o que pode ser, que você está apegado nessa vida, eu acabo desobedecendo a uma ordem de Deus. Porque Jesus deu uma ordem para ele. E ele não obedeceu. Por causa do apego que ele tinha àquela fraqueza que ele tinha, que era pelo dinheiro. E a palavra vai dizer que nós não podemos servir a dois deuses. Não podemos servir ao Deus do dinheiro e ao Deus Altíssimo. E eu entendo que este homem, ele não só tinha apego àquilo, como ele era ganancioso, porque uma pessoa que não divide, ela é gananciosa. E a ganância não vem de Deus, porque Deus ele dá liberalmente. E sem contar, amados, que é importante a gente ressaltar que existem riquezas que não é Deus que dá. Existem coisas que o diabo, ele sabendo de tal fraqueza, ele vai investir pesado naquilo ali. Olha para você ver, foi uma alma que não foi salva por causa da riqueza. Por causa do apego à riqueza. Satanás é esperto, né? Satanás é muito esperto. Que possamos tomar muito cuidado com os nossos apegos e com o que estamos apegados,
porque precisamos obedecer a tudo. Não adianta, amados, a gente ir bem, caminhando ali toda a vida, caminhando direitinho, aí, imagina, num dado momento ali na vida, nossa, caí. E aí? Caí naquela fraqueza e fiquei ali. Jesus voltou, ou meu tempo aqui chegou, acabou, morri. E aí? Cuidado com o apego, porque o apego nos leva a desobedecer. E a palavra de Deus vai dizer que o pecado de desobediência, ele chega a ser pior do que a idolatria e a feitiçaria. Desobediência é uma coisa terrível, abominável. Este homem poderia ter se salvado. Ele poderia. Mas ele escolheu a riqueza. Então, no vídeo de hoje, eu queria fazer esse alerta para vocês. Porque lá no verso 26, como a gente leu, as pessoas que estavam ao redor olharam e falaram: nossa, por causa de uma coisa. Então, quem vai poder se salvar? E aí Jesus pega e fala: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. E aí Pedro pega e fala: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus pega e responde: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste tempo e no século vindouro a vida eterna. O que Jesus estava dizendo aqui? Deus poderia dar muito mais para esse homem se ele tivesse abrido mão do apego que ele tinha à riqueza, se ele tivesse abrido mão do Deus que ele estava servindo para servir a Deus. Mas ele não quis abrir mão. E como ele não abriu mão do Deus deste século, ele não poderia ser salvo. E por que não? Porque é impossível para nós, mas para Deus não. Mas para que eu seja salva através de Deus, eu preciso ter fé em Deus e renunciar para servir a Deus, que foi algo que esse homem não quis. Ele não quis fazer. Então, amados, que nessa noite vocês possam vir a refletir a respeito disso. E que vocês possam tirar da vida de vocês tudo que é apego. Tudo que traz um apego fora daquilo que é, por exemplo, apego à Bíblia. Uau, glória a Deus, né? Se você tem apego à Bíblia, Deus abençoe, que continue e que cada vez aumente. Porque ela vai te levar para o céu. Mas tudo aquilo que pertence a este mundo, porque quando eu for para o céu eu não tenho como levar essa cadeira comigo. Ela não vai, ela vai ficar aqui. Se eu tiver apego a essa cadeira, porque o apego ele me impede de obedecer de todo o coração. Entende? Este homem obedecia aos mandamentos e ele era diligente aos mandamentos, mas ele não obedecia de todo o coração, porque haviam apegos. Reflita hoje aí na sua casa, qual tem sido o seu apego? Porque eu garanto que esse apego não só vai te afastar do caminho da vida que leva à vida eterna, como também ele pode destruir a sua família. E como também ele pode ser uma grande pedra de tropeço no seu caminho. Reflita sobre isso, busque em Deus e busque ajuda no Senhor para tirar da sua vida todo esse apego que possa estar sendo algo que está atrapalhando aí e precisa ser removido. Porque a palavra do Senhor vai dizer: amarás ao Senhor teu Deus
de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Quando eu tenho apego a outras coisas, eu estou dividindo o meu amor com outras coisas. Esse apego precisa ser quebrado. Quando eu quebro o apego, automaticamente eu me torno mais obediente e consigo obedecer a Deus de todo o meu coração. Porque não tendo apegos, eu consigo ouvir uma direção de Deus, olhar e dizer: Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, Ele não vai me deixar faltar nada, e eu creio. E pronto, amados. Amém? Que o Senhor possa te ajudar a refletir nesse vídeo de hoje, que Ele possa tocar no seu coração em tudo que precisa ser removido e que Ele possa te ensinar a ser obediente e a obedecer de todo o coração. Amém? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.